Olá pessoal, nesta videoaula falarei sobre o desempenho dos computadores e como medir o desempenho. Vamos ao conceito do desempenho de um computador. Podemos entender o desempenho como a medida da rapidez com que um computador executa um programa ou um conjunto de programas. O desempenho pode ser medido de várias formas. Existem vários modelos matemáticos para fazer tais medidas. A maneira mais natural e mais simples de se medir o desempenho é medir o tempo de execução de um programa que o usuário deseja executar. Entretanto, é impraticável testar todos os programas que serão executados em um dado sistema, mesmo porque não temos como fazer isso antes de decidir qual computador comprar. A solução para isso é utilizar métodos e modelos matemáticos que estimam o desempenho do computador. Veremos agora alguns desses modelos matemáticos. Vamos ver então alguns modelos matemáticos para medir o desempenho e as respectivas unidades de medida associadas a esses modelos. O primeiro deles é o MIPS, ou milhões de instruções por segundo. O MIPS é calculado dividindo-se o número de instruções executadas pelo tempo necessário para a execução dessas instruções. Um grande problema de utilizar o MIPS é que sistemas diferentes precisam de números diferentes de instruções para implementar um dado programa. Por isso, esse método caiu em desuso. Então vamos repetir. Pelo método MIPS, você vai dividir o número de instruções executadas pelo tempo necessário para a execução dessas instruções. O segundo modelo é o CPI, ou ciclos por clock. O CPI é calculado dividindo-se o número de ciclos de clock pelo número de instruções executadas. Repetindo, o CPI é o número de ciclos de clock dividido pelo número de instruções executadas. O terceiro método é o ICP, ou clock por ciclo. O ICP é utilizado em sistemas que podem executar mais de uma instrução por ciclo de clock. Ele é calculado dividindo-se o número de instruções executadas pelo número de ciclos de clock para a execução. É o número de instruções executadas dividido pelo número de ciclos de clock para a execução. Antes do próximo modelo, vamos fazer uma revisão de float point, ou ponto flutuante. Ponto flutuante é uma representação utilizada na computação para se representar os números reais. A notação de ponto flutuante é baseada no deslocamento da vírgula, de forma a obter-se um número menor ou próximo de 1. O método é muito semelhante ao método de notação científica em potências de 10. Por exemplo, o número 25,456 corresponde ao número 0,25456 vezes 10 elevado a 2. Note que o 10 elevado a 2 surgiu após termos movido a vírgula 2 casas para a esquerda do número. Note também que chegamos a um número menor ou próximo de 1. Obviamente, este tipo de número não é utilizado nos computadores que utilizam os números binários. Então vamos ver um exemplo com o número binário. O número binário 11,011 corresponde ao número 0,11011 vezes 2 elevado a 2 em ponto flutuante na base binária. Novamente, 2 elevado à segunda potência surgiu após termos movido a vírgula 2 casas para a esquerda, chegando a um número menor ou bem próximo de 1. Existe uma padronização para o ponto flutuante, que é o padrão IEEE 754. Neste padrão, temos uma precisão única, ou float, com expoentes de 8 bits e frações de 23 bits. Também é padronizada a precisão dupla, ou double, com expoentes de 11 bits e fração de 52 bits. Este padrão também é conhecido como dupla precisão para ponto flutuante. Então, revisto o ponto flutuante, vamos ao próximo modelo matemático para medir
o desempenho dos computadores, que é o FLOPS, ou Float Point Operation per Second. O FLOPS é o número de operações dividido pelo tempo de execução. Número de operações dividido pelo tempo de execução. O método de FLOPS só pode ser usado para máquinas que possuem uma unidade lógica e aritmética dedicada à execução de instruções que envolvam números em ponto flutuante. Como exemplos de tais máquinas temos o Pentium i3, i5, i7, entre outros. Portanto, você não deverá usar FLOPS para medida de desempenho em máquinas fora deste contexto. O próximo modelo é o conjunto de benchmark, ou índice de referência. Ferramentas de benchmark são formadas por uma série de programas. Estes programas são semelhantes a vários tipos de programas que serão executados pelo sistema. É como uma simulação. A ferramenta simula a execução de certos programas que são comuns àquele sistema. A ferramenta dá então uma pontuação ao sistema, que é baseada em quanto tempo ele leva para executar todos os programas que compõem a ferramenta. Uma das ferramentas mais conhecidas é a SwitchSpec, mas existem várias outras ferramentas de benchmark disponíveis. Muitas delas utilizam uma média geométrica em vez de média aritmética para calcular a média dos resultados dos programas. O motivo disto é que a média geométrica é mais justa do que a média aritmética para este caso, pois os valores não são tão dispersos quanto na média aritmética. A média geométrica é calculada da seguinte forma: multiplica-se todos os valores, em seguida é extraída a raiz enésima deste produto. Já a média aritmética é calculada somando-se todos os valores e dividindo-se pelo número de valores. Uma outra medida importante é a aceleração. A aceleração é a razão entre os tempos de execução antes e depois que uma mudança é feita no sistema. Então, sempre que um sistema é aperfeiçoado, ocorre uma aceleração. A aceleração é medida pelo tempo de execução antes da mudança, dividido pelo tempo de execução depois da mudança. Vejamos um exemplo. Se um programa demora 12 segundos para ser executado em uma versão de uma arquitetura e 7 segundos para ser executado em uma nova versão, qual é a aceleração? Assim, a aceleração será igual ao tempo de execução antes da mudança, que é 12 segundos, dividido pelo tempo de execução após a mudança, que é de 15 segundos. O resultado será 1,714. Note que este número não tem unidade de medida. É, portanto, um número adimensional, pois cancelamos as unidades segundo e segundo. O último modelo apresentado será a lei de Andal. Esta lei se baseia no seguinte fato: o impacto de um dado aperfeiçoamento sobre o desempenho geral do sistema depende tanto de quanto o aperfeiçoamento melhora o desempenho, quando ele é utilizado, como de com que frequência esse aperfeiçoamento é utilizado. Novamente, o impacto do aperfeiçoamento depende tanto de quanto o aperfeiçoamento melhora o desempenho quando ele é utilizado, como de com que frequência esse aperfeiçoamento é utilizado. Então, a medida do novo tempo de execução será igual ao tempo de execução antigo multiplicado pela parcela não usada mais o quociente da parcela usada pela aceleração usada. Novamente, o novo tempo de execução será igual ao tempo de execução antigo multiplicado pela parcela não usada mais o quociente da parcela usada pela aceleração usada. O desempenho de um computador depende também de seus periféricos. Não adianta você ter um desempenho excelente se os periféricos são lentos. Uma maneira de contornar isso é utilizar periféricos que tenham métodos também eficazes, como por exemplo o acesso direto à memória, ou o DMA. Agora que você já conhece os métodos de determinação do desempenho de um computador,
Que tal baixar alguma ferramenta gratuita de benchmark e executar no seu computador para experimentar? Um abraço e até a próxima aula.